Bom dia, bem-vindos de volta à nossa disciplina de solos na forma EAD. E vamos continuar falando sobre os macronutrientes. Nas aulas passadas a gente falou sobre nitrogênio, fósforo e potássio, macronutrientes primários, e agora vamos falar sobre cálcio, magnésio e enxofre, que são macronutrientes secundários. Então, o cálcio, ele é um macronutriente secundário, como eu já falei. Ele é muito importante para o desenvolvimento das plantas. Ele está mais associado a corretivo de acidez e calcários, eu vou falar mais na frente. E ele é encontrado no solo na forma de carbonatos, sulfatos e silicatos. Os solos calcários das regiões áridas são os que possuem o cálcio em maior quantidade. E há de ressaltar que os solos argilosos, aqueles que têm uma maior quantidade de argila, possuem mais cálcio que os arenosos e que os solos orgânicos recentemente drenados, normalmente, eles contêm muito pouco cálcio, tá ok? Outra característica importante é que ele se apresenta em concentrações muito baixas nos solos ácidos, pH abaixo de 5, por exemplo, das regiões tropicais. Normalmente a deficiência ela é rara devido à prática da calagem, que muitos já fazem quando vai fazer antes de fazer o plantio, no caso. E os solos ácidos com presença de alumínio podem ser deficientes também em cálcio. A forma de absorção do cálcio é o cálcio 2+. Essa aqui é a forma que a planta ela consegue absorver. E quais são as principais funções do cálcio? Lembrando que, pela exigência pelas culturas, o cálcio ela é mais exigido do que o fósforo, tá? Quais são as principais funções do cálcio? Regula o transporte de outros nutrientes, ativa enzimas, mas ele também atua na estrutura da planta, compondo o aparelho celular, muito importante na parede celular. Atua também na germinação do grão de pólen, no crescimento do tubo polínico, auxilia na disponibilidade do molibdênio, que é um micronutriente que a gente vai falar lá na frente, e de outros. No solo, atua reduzindo a acidez do solo, também diminui a toxicidez de alumínio, cobre e manganês. E a deficiência deles pode causar, que eu vou falar mais um pouquinho mais na frente, mas eu posso adiantar aqui que causa manchas entre as nervuras da folha e o crescimento irregular das folhas. Em relação aos processos de adições e perdas de cálcio no solo, a gente pode citar aqui a adição minerais do solo, que vai fazer com que o cálcio seja disponível no solo por meio de silicatos e carbonatos, restos orgânicos da própria colheita. Se você planta milho, por exemplo, então o que fica lá tem um pouco de cálcio, como qualquer outra cultura, tem os compostos orgânicos por meio das compostagens e também dos adubos orgânicos, que contém também, adiciona esse cálcio e deixa disponível no solo. Lembrando que esse composto orgânico, geralmente, ele é bem completo, tem todos os nutrientes essenciais para as plantas, macro e micro. Os adubos minerais, eles também adicionam cálcio no solo. Eu posso citar aqui o cloreto de cálcio, o nitrato de cálcio, que são bem utilizados, mas os mais utilizados para fazer essa adição de cálcio no solo são os calcários. Calcários, eu vou falar um pouco mais na frente sobre a calagem, né, que acaba aumentando o pH do solo. Tem os calcários calcíticos, dolomíticos e magnesianos. Aí isso tudo vai adicionar, deixar o cálcio disponível no solo e a planta ela vai conseguir absorver. Mas ao mesmo tempo tem as perdas, remoção na colheita. Então, quando você está colhendo alguma cultura, como você está tirando do solo, você está removendo aquele nutriente juntamente com a planta. A lixiviação por meio de chuvas, principalmente em solos arenosos, em que os macroporos, a quantidade de macroporos é maior e perde água e nutriente nas camadas mais profundas. Como também a erosão. Essa erosão ela é aumentada em terrenos mais declivosos, como também em terrenos que não têm algum plantio, alguma camada protetora. E acaba também indo embora, perdendo o cálcio. Vou mostrar aqui para vocês alguns fertilizantes com cálcio muito utilizados pelos produtores. Tem os adubos fosfatados, que tem então o fósforo,
Mas juntamente o fósforo tem também o cálcio. Por exemplo, o superfosfato simples, ele tem 20% de cálcio. Quer dizer que em 100 quilos, se você for comprar 100 quilos de superfosfato simples, 20 quilos tem cálcio. Superfosfato triplo tem 10%, termofosfato 30%. Já os adubos nitrogenados, que contêm também nitrogênio, tem o mais utilizado que é o nitrato de cálcio, que é 26% de cálcio, e os outros, cloreto de cálcio, que também ele é muito importante, muito utilizado, e tem uma quantidade maior aqui de cálcio, que é 38%. Então, alguns principais cuidados na aplicação de cálcio que eu posso citar é que a aplicação de grandes quantidades de cálcio e magnésio em solos deficientes em potássio ou a aplicação em excesso de cálcio em solo deficiente em magnésio pode causar desequilíbrio nutricional e crescimento reduzido na cultura. Então, se você aplicar também em excesso, pode causar esse desequilíbrio nutricional e vai fazer com que a planta ela não consiga se desenvolver e completar todo o seu ciclo. Vou falar aqui um pouco sobre os principais sintomas de deficiência de cálcio. No caso aqui, deficiência em tomate, como vocês podem ver, esse tomate, o cálcio, ele interfere na parede celular, então o fundo fica preto, mas eu vou falar um pouquinho no próximo slide, um pouco mais. Aqui a deficiência em café, como vocês podem ver as folhas, elas ficam com esse aspecto, deficiência em citros, feijoeiro, soja e arroz. Então, vamos para os principais sintomas. Afeta o crescimento da raiz, dificulta a germinação do grão de pólen, como eu já falei. Na soja, é um sintoma comum, as vagens ficam xoxas. Então, se você tiver uma plantação, uma cultura de feijão, de soja, é comum que as vagens fiquem xoxas, tá ok? Uma falta de cálcio. No milho é um sintoma comum as folhas ficarem enroladas, aspecto gelatinoso nas pontas das folhas e nos pontos de crescimento também. As principais plantas que sofrem com a deficiência de cálcio podemos citar soja, milho, amendoim, citros, algodão, banana, hortaliças, leguminosas em geral. Então, a maioria, né? Em especial também o tomate. Principais formas de diagnóstico precoce. A gente pode fazer uma análise química do solo para saber se está com um pouco cálcio no solo. E também análise de macronutrientes do tecido foliar. Você pega a folha, coleta e também manda para o laboratório para a gente ver a quantidade de cálcio que tem nessa planta. Aqui é quem estiver plantando tomate, gente, eu vou falar um pouco sobre a deficiência de cálcio em tomates que causam as doenças. Aqui são sintomas internos e externos da necrose, isso aqui causado pela falta de cálcio, viu? Início de necrose marrom, claro, na extremidade do tomate, aqui à esquerda, e a lesão deprimida e seca marrom escuro, à direita. Então, a deficiência de cálcio na extremidade inferior do fruto do tomate, ela pode ocasionar em diversos prejuízos para os agricultores, podendo citar a podridão estilar ou fundo preto, que leva à perda de lavouras inteiras. Quais são os sintomas? Um sintoma característico é uma lesão bronzeada clara e flácida na extremidade do fruto, que transforma em uma necrose deprimida, de coloração de marrom escuro. A lesão ela tipicamente aumenta e se torna mais afundada e é frequentemente acompanhada por uma podridão seca. Então, um fungo preto ele pode crescer na superfície da lesão e às vezes há uma necrose dos tecidos internos do fruto, com poucos ou nenhum sintomas externos. Normalmente, os frutos que estão na metade do desenvolvimento são os primeiros a mostrar sintomas. Então, se vocês estão plantando tomate e tem esse problema de fundo preto, provavelmente será deficiência de cálcio. Então, vocês teriam que aplicar calcário, alguma adubação foliar, no caso, para salvar. E também aplicar ou nitrato de cálcio, o cloreto de cálcio, que seria uma solução, né? No plantio e também de forma parcelada. Outro macronutriente secundário que a gente pode citar é o magnésio, que é o sexto elemento mais abundante da crosta terrestre. Ele não é encontrado livre na natureza, porém ele entra na composição de mais de 60 minerais. Quais são os mais importantes? A gente pode citar dolomita, calcita, apatita e biotita. A forma disponível
Como vocês podem ver aqui, a forma de absorção é o magnésio 2+, que ela é dissolvida aos colóides do solo. Pela troca de cátions, o íon magnésio 2+, passa para a solução do solo. E sua absorção pode ser reduzida por outros cátions, como o potássio, o NH4+, o cálcio, o manganês e o H+, quando o pH está baixo. Vamos falar sobre a função, a função do magnésio na planta. A função fisiológica é que o magnésio ele é um constituinte da molécula de clorofila, que é necessário a várias reações enzimáticas. Então, por ser um constituinte da clorofila e a sua deficiência aparece com o amarelecimento entre as nervuras das folhas mais velhas. Por quê? Porque a clorofila, ela é um pigmento encontrado em plantas, algas e algumas bactérias que apresenta essa coloração verde, característica. Então, a clorofila ela absorve luz nos comprimentos de luz violeta, azul e vermelho, e por esse motivo reflete a luz verde. Assim, as plantas que possuem clorofila possuem a coloração esverdeada. Então, a clorofila, ela é um pigmento responsável por captar a luz e garante que o organismo fotossintetizante, no caso a planta, consiga produzir seu alimento por meio de um processo da fotossíntese, que a fotossíntese é quando tem água e luz, a planta ela consegue produzir seu próprio alimento, produzindo carboidratos. É isso? Assim sendo, ela é essencial para a manutenção do oxigênio disponível no planeta e vale destacar que, além disso, esse pigmento também possui importância comercial, sendo utilizado, por exemplo, como um antioxidante e o corante em alimentos. Então, tem recebido uma maior atenção como nutriente de plantas, o magnésio, devido à ocorrência de deficiência em algumas culturas, mas ele é menos exigido que o cálcio, porém mais exigido que o fósforo. Então, aqui são algumas informações do magnésio, que juntamente com o cálcio também é associado aos calcários que a gente aplica. Essa figura mostra os processos de adições e perdas de magnésio no solo. Eu falei do cálcio, vamos falar agora do magnésio. Quais são os minerais do solo que contém mais a quantidade de magnésio para ficar disponível no solo, para depois disponível para a planta? Dolomita, calcita, apatita e biotita, como eu já falei no slide anterior. Tem os restos orgânicos, o composto orgânico, advindo da compostagem e também os restos orgânicos que ficam na colheita. Adubos minerais, que a gente pode citar o cloreto de magnésio, que é muito utilizado, o sulfato de magnésio, e os calcários também, que são os mais utilizados para conseguir com que esse magnésio fique disponível no solo, principalmente o calcário magnesiano. E aí, gente, depois que ele fica disponível no solo, pode ocorrer as perdas de lixiviação, erosão e remoção pelas colheitas. É bem parecido com os processos que eu falei do cálcio. Finalizamos a nossa primeira parte dos macronutrientes secundários. Na próxima aula, a gente vai continuar falando do magnésio e do enxofre. Bons estudos a todos!